Graça e paz, amados, boa noite. Estamos aqui mais uma vez com pastores aqui, o pastor Edivan, lá da Carmozina, o pastor Prieto, o pastor Calil. Paz, amados. Estamos aqui nesta noite, né? Nós vamos falar um tema que as mulheres ontem estiveram também abordando, só que hoje nós vamos estar falando sobre o papel do homem de Deus nesta geração. Eu quis enfatizar o homem de Deus, porque neste caso é aquele homem que já é nascido de novo, se converteu, aceitou Jesus e está agora aí no processo do crescimento e amadurecimento espiritual. Espero que este tema nessa noite venha edificar o seu coração. Cada pastor vai abordar um aspecto da vida do homem, no caso o homem de Deus, na família, né, na vida de oração, na área espiritual, né, nos desafios pessoais do homem em si, que são diferentes da mulher. Né? A Bíblia diz que o homem ele é o cabeça. Não é? A Bíblia declara, onde foi bem enfatizado na live das pastoras, que a mulher ela é a coluna. Né? Mas nós temos um papel aí dentro da família, dentro da igreja, dentro de casa, e eu tenho certeza que isso haverá de edificar o seu coração. Mas eu quero orar, antes de passar aqui para os pastores, para estarem abordando dentro desse tema. Eu quero orar com você, aí mesmo na sua casa, feche seus olhos, coloque sua mão no coração. Vamos estar apresentando este tempo, essa uma horinha aí, diante do Pai nessa noite. Pai, Senhor, em nome de Jesus, queremos agora te dar graças por nós estarmos aqui reunidos. Queremos pedir a tua bênção sobre nós, a tua manifestação, a tua direção. Abençoa, Senhor, a igreja, abençoa a vida deste meu irmão, as mulheres que estarão conosco também nesta noite. Envia teu anjo a cada lar, a cada casa. Pai, repreende toda investida, toda seta, toda cadeia, toda amarra, todo mal do inimigo contra as famílias, contra as vidas. Em nome do Senhor Jesus, recebe a minha oração, recebe a oração do teu povo nessa noite. Perdoa as falhas, perdoa os pecados, cobre com o teu sangue, Senhor, e nos abençoa em o nome do Senhor Jesus. Amém. Vou passar para o pastor Prieto. Depois ele, respectivamente, passará para os outros pastores. Amém, amados? Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo. É muito bom estar com os irmãos aqui. Hoje eu vou estar acompanhando aqui. Se você quiser fazer uma pergunta, você que é homem, dentro do tema que vai ser passado, que o bispo iniciou aí no começo, que fala do homem de Deus e o seu papel na sociedade. Por isso que nós acabamos enviando o WhatsApp para alguns homens que nós conhecemos da igreja, que é muito importante você participar. Você que é mulher que está conosco, que você seja edificada também. Mas chame seu marido aí, coloque ele do seu lado, para que ele possa ser edificado nessa noite, por intermédio daquilo que nós vamos compartilhar acerca desse tema. Cada um de nós estaremos falando sobre esse papel do homem na sociedade, um homem de Deus, né? Na verdade, um homem que verdadeiramente tem o Senhor como seu Salvador, um homem que serve a Deus de verdade. E você vai poder, inclusive, dentro daquilo que nós abordarmos, você colocar uma pergunta aí, para que nós possamos trazer um esclarecimento e um entendimento para você dentro desse tema. Nós vamos ter também um momento onde nós vamos interceder por algumas áreas, sendo elas, vamos interceder pelo governo, pela igreja, pelos hospitais, pelos presídios, pelos empresários, famílias, e temos 2 pedidos de oração especial nessa noite. Não podemos interceder como de costume por todas as vidas que nos pedem oração, mas de uma forma genérica nós vamos apresentar a todos como sempre, mas hoje orando pelo seu José, que é o pai da pastora Ruth, que está ali na UTI. Nós cremos que Deus é poderoso para estender, é servo do Senhor, também professa a mesma fé que nós, acredita no mesmo Deus que nós acreditamos, e nós vamos orar, interceder pela vida dele. E também pela missionária Wanda, que é a mãe do Anderson, a mãe do William, aqueles que foram lá no início da Eleitos na Graça,
essas pessoas conheceram o Anderson, que fez parte do ministério, e ela é a mãe dele, missionária também, nossa irmã na fé. Então nós vamos apresentar a vida desses, para que o Senhor possa responder em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, deixando outro aviso aqui para vocês, que você se inscreva na página do Facebook da Eleitos na Graça. Por quê? Porque quando nós compartilharmos aqui como pastores, ou pastora, como estivemos aí na quarta-feira, ou qualquer outro trabalho nosso, que você possa participar e ser edificado em nome de Jesus. Se você não se inscreveu no canal do YouTube, se inscreva no canal do YouTube, você clica lá no sininho, porque todas as vezes que nós estivermos ao vivo ou postarmos algum conteúdo, você possa ser notificado. Hoje nós não estamos transmitindo via YouTube, porque estamos fazendo aqui diretamente de casa, não estamos usando a plataforma, a qual será utilizada no domingo, no culto que nós vamos fazer lá online. Participe conosco também. Quero passar para o pastor Edivan, para que ele possa dar uma saudação, e depois, à medida que o bispo compartilhar a palavra e compartilhar aquilo que ele quer passar para nós como homem, sucessivamente, cada um dos pastores que está aqui trará um tema abordado dentre o homem de Deus e o seu papel na sociedade. Deus abençoe, irmão. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero aqui saudar cada um que está nos assistindo nesse momento, cada um que está nos assistindo da Igreja Eleitos na Graça, lá de Carmozina também. E pedir para que todos vocês, os homens, possam neste momento, eu mandei a mensagem, inclusive no grupo, para que vocês possam estar entrando nessa live e poder estar participando juntamente conosco também, podendo fazer até suas perguntas também. E a gente, na medida do possível, a gente possa estar também correspondendo, né, respondendo as suas perguntas. Tá? O tema vai ser a respeito de homem, do nosso papel, né, na sociedade, nessa geração, o homem de Deus, né? Qual o nosso papel nessa geração? E você pode estar participando também. Então, quero mandar um abraço para cada um de vocês e estamos aí juntos, tá? Eu quero passar agora para o pastor Walter Calil, ele vai falar algo de Deus para a sua vida. Amém. A paz do Senhor para cada um que está aí nos assistindo. É uma alegria poder estar aqui, compartilhar esse tema, falando do homem, de Deus, nessa geração, sabe qual o seu papel. Então, assim, eu louvo, quero agradecer assim, a cada um e colocar também, eu sei que hoje não vai estar sendo feito também aqueles pedidos, as orações, citando nome por nome, mas creia, só de você poder estar escrevendo o teu pedido, de alguma forma, Deus, quando nós colocarmos em cada momento das nossas orações, Deus vai estar ouvindo o teu pedido, o teu clamor e crendo que Deus vai o responder a cada um deles. Então, assim, é uma alegria muito grande. Chame, você que é esposa também pode participar, você vai estar aí junto conosco, podendo aprender um pouco mais e que Deus possa nos conduzir em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, amados. Eu queria deixar 3 versos e também queria complementar aí o nosso tema. Se você tiver alguma pergunta dentro do tema, do papel do homem na família, no trabalho, na provisão, né? Sabemos que Deus tem nos chamado como homens para ser provedores do nosso lar, mas as mulheres, pastora que está aqui também conosco, embora ela está ali na cozinha, né, preparando ali o lanche, e olha que o pastor come bastante, né? O Edivan está até engordando aqui. Mas vai muito além de colocar só o arroz, o feijão em casa, mas fala de uma provisão mais ampla para o seu lar. Eu queria deixar esses 3 versos, eu compartilhei hoje de manhã, né, que também é aplicável aí dentro do nosso tema, que diz assim, lá em Miqueias, capítulo 7, versículo 18, quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia, tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados
nas profundezas do mar. Mostrarás a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, as quais juraste a nossos pais desde os dias antigos. E nós estamos incluídos nessa promessa, pois Gálatas 3:29 diz assim: se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão. Eu sou de Cristo. Quem é de Cristo aí, lá do outro lado? A igreja, você que aceitou Jesus, você que está conosco, que já aceitou o Senhor Jesus, que nasceu de novo. A Bíblia nos garante que você é de Cristo. E como homem, esse chamado que Deus tem feito na sua vida, é comum você conversar com homens, e é comum o homem ser muito mais matemático, ser muito mais preocupado com as situações, e principalmente esse momento agora que nós enfrentamos como igreja, como homens, esse momento aí de luta, talvez a enfermidade, talvez o desemprego, talvez algum desafio aí nas finanças bateu a sua porta, e é muito comum, né, você conversar com homens. E quando eu falo homens, eu não estou falando do homem que não tem Cristo, eu estou falando do homem de Deus, daquele homem que já aceitou Jesus, mas mesmo assim o homem tem esse coração de ser mais matemático, de ser mais preocupado, principalmente com relação à provisão, não é? Isso é algo de Deus que é colocado em nós como homens, não é? De estar à frente, de pagar as contas, de organizar. Eu conversava com um casal uns dias atrás, e muitos anos atrás, no começo do casamento deles, ele achava, ele crente, ela crente, mas ele achava que ela tinha a obrigação de trabalhar, ou seja, a esposa de trabalhar para suprir a necessidade ou para ajudar na necessidade do lar. E eu sentei, fui lá explicar para ele que não, que Deus iria prover, Deus iria abençoar, ele precisava mudar a mentalidade. Você me diria aí do outro lado, mas bispo, a minha esposa trabalha, a maioria das mulheres trabalha. Sim, né? Ontem as pastoras até abordaram a questão do trabalho no lar, que também é um trabalho, embora não é remunerado e às vezes nem é reconhecido, como elas colocaram bem. Mas hoje muitas esposas, muitas mulheres trabalham fora do lar, né? São profissionais, ajudam a suprir, e muitas vezes isso pode ser bênção, pode acrescentar, mas outras vezes pode trazer problemas também para dentro de casa, né? Se o homem não assumir o papel dele como homem, como cabeça, de ter essa mentalidade que ele que tem que prover, que ele é quem supre, que esse é o chamamento, esse é o chamado de Deus para nós, e isso está dentro de nós, né? E isso é muito interessante, amados, falar. Por quê? Porque é uma mentalidade geral nessa geração. Essa geração mais nova já não tem a mesma mentalidade da geração passada. Era um exemplo, era muito comum na minha época o homem sair com a namorada e pagar tudo. Hoje já não, né? Eu tenho 3 filhas, eu percebo que conversando em casa, ouvindo elas, hoje você vê que na maioria das vezes o homem em si muitas vezes não tem essa posição de pagar tudo, né? E isso foi algo que foi se perdendo no passar das gerações. Mas o princípio por que eu estou falando isso? Porque o princípio de Deus não muda, né? Vão mudar as gerações. Se Jesus não voltar, eu vou partir, você vai partir, outra geração se levantará, mas o princípio daquilo que Deus estabeleceu não muda para a vida do homem, para a vida do homem como sacerdote, como cabeça, como esposo, como aquele que provê, né? E eu vou deixar os outros pastores falar um pouquinho mais também, mas eu espero que cada ministração, cada palavra possa acrescentar você como homem, você que é esposa, você que é mulher, talvez você não casou ainda, mas está aí nos assistindo. Isso é bom para você
poder avaliar na sua escolha, né, de marido, para você poder entender um pouquinho mais de como funciona a cabeça do homem. Né? E eu não estou falando de qualquer homem, estou falando daquele homem que é homem de Deus. Né? Amém? Deus abençoe. Amém. Pastor, você vai falar, pastor Amém. Calil vai falar uma parte importante aí. Né? Amém, irmãos. O homem, qual o papel do homem de Deus nessa geração? Qual o primeiro ponto mais importante que o homem precisa ter? É uma vida de oração. Quando o homem entende que ele precisa ter uma vida de oração, qual o princípio básico? O que é orar? É falar com Deus. Mas o princípio da oração, mais do que você ter esse princípio de oração, é você ter uma vida de solitude. O que é ter uma vida de solitude? Uma vida de você poder se separar, de poder estar junto com Deus e de poder levar a tua vida diante de Deus. Um dos exemplos que eu quero aplicar, bem clássico, que é um dos que mais move o coração, era o Moisés. Moisés tinha uma nação toda para conduzir naquele deserto. Moisés tinha ali a sua esposa, seus filhos, mas fala que Moisés ele pegava a tenda, ele saía lá, armava a tenda e lá ele tinha comunhão com Deus. Então, nesse ponto mais importante, dos outros pontos todos que vão ser abordados, mas a tua vida de oração é o que vai fazer a diferença em cada um dos pontos. Quando você ora, você de alguma forma atrai para si a presença de Deus. E quando você ora, o orar não é um monólogo, mas ele é um diálogo, onde você fala e Deus vai responder para você. Então você fala e Deus te responde. E quando você tem a resposta de Deus, você vai ter a direção para ser o sacerdote do teu lar, para ser o provedor do teu lar, para ser aquele que vai entender o teu papel no lar, o teu papel da tua esposa, o teu papel como filho. Então, o primeiro ponto mais importante é a oração. Então, como Moisés, ele sabia disso, ele tinha que conduzir aquele povo, cada decisão que ele tinha que tomar, que ele tinha que passar, o que ele fazia? Ele orava, ele buscava a presença de Deus. É interessante outra coisa, que aqueles 12 discípulos, junto com Jesus, andaram com Jesus, viram os milagres de Jesus, mas o que eles mais reparavam na vida de Jesus, o que era? Uma vida de oração, uma vida de comunhão com Deus. E aí eles chegam ao ponto que eles pedem para Jesus: Senhor, nos ensinas a orar. Então, esse ponto é o mais fundamental que você possa entender, que é o ponto de partida na tua vida. Você tem que trabalhar, você tem que ter tua família, mas a base vai começar aonde? Através da oração. Porque a tua oração é a tua comunhão, é o teu alimento espiritual que vai te fortalecer para que você possa ter a sabedoria, ter a graça, saber desenvolver, saber conduzir tudo aquilo que Deus vai lhe dar como família. E esse é um tema por mais simples que seja, mas é o mais difícil. Por quê? Porque tanto num conjunto todo, o homem tem que orar, a mulher tem que orar, tudo, mas o que a gente veja na prática no nosso dia a dia, quem mais ora? São as esposas, as mulheres. Por quê? Porque elas acabam tendo esse coração mais flexível diante de Deus. Mas a gente precisa ganhar esse coração flexível. Verdade. E ganhar esse coração sensível para que a gente possa orar a Deus. Então, assim, eu quero deixar claro isso e, mais do que tudo isso, para que vocês possam entender isso, o que é a oração. Olha que ele fala no sermão que Jesus disse, o sermão da montanha, Mateus capítulo 7, no versículo 7. Pedi e dar-se-vos-á. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E o que bate, abrir-se-lhe-á. Então, assim,
A primeiro ponto, você precisa ganhar essa visão de oração. Eu não sei como que está a tua vida, se você está na quarentena, ficando em casa, tudo, mas esse é o momento de você falar, Senhor, eu preciso começar um momento de solitude, momento, sabe, entre eu e o Senhor, porque o momento começa com você e Deus, para depois você atrair a tua família, os teus filhos, e eles vão ver o teu exemplo quando eles vê você dobrar o teu joelho, buscando a presença de Deus, fazendo leitura, orando, sabe? Quando for almoçar, quando for jantar, que agora está tendo esse momento, antes de começar lá o almoço, a janta, ore, pede a bênção de Deus. Você é o cabeça, é o sacerdote. Então o primeiro ponto mais importante é a oração. Amém? Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Aproveitar aqui, nós já falamos isso aí no início desse vídeo, mas o Digo está pedindo para orar pelo avô dele, porque os médicos assim já desenganaram, mas eles crêem no milagre. Então nós vamos orar, né, em nome do Senhor Jesus. Nós cremos nisso. Né? O irmão José. Acho que é bom a gente levantar esse Pode, clamor vamos agora, levantar a gente esse dá clamor. continuidade. Amém. Isso, vai na Ruth. Amém? Então nós vamos, irmãos, juntamente com você, Amém. que você possa nesse momento orar conosco. Vamos nos manifestar como igreja agora, unindo a nossa fé, clamando pela vida do seu José. E Deus é poderoso sim para fazer um milagre em nome do Senhor Jesus. Amém? Pai, em nome de Jesus, Deus, nós clamamos a Deus nesse momento, A Senhor, vida do irmão José. pela vida, Senhor, do irmão José. Pedimos agora que os teus anjos possam visitá-lo, Senhor. Aonde quer que ele estiver agora, tuas mãos poderosas, Senhor, sejam estendidas sobre ele, Senhor. Porque o Senhor é aquele que tem a última palavra, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, cobre ele com teu sangue agora. Senhor, declaramos, ministramos, ó Deus, um milagre, Senhor, sobre a vida dele, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo, desde já, apresentamos a toda a família, a todo o coração, Senhor, ó Pai, a todos os filhos, ó Pai, Senhor, todos os netos, ó Deus amado, Senhor, que tem crido, tem clamado, Senhor, nesse momento, Senhor, difícil, Senhor, mas Tu és poderoso para colocar as Tuas mãos, Pai, em nome de Jesus, visita agora, envia os Teus anjos, ó Pai, repreendemos agora todo espírito de enfermidade, Senhor, unimos a nossa fé como igreja, como corpo, Senhor, e clamamos, Senhor, ao médico dos médicos, ao Jeová Rapá, Senhor, que cure, que sara, Senhor, que opere, Senhor, poderosamente. Senhor, eis que nós já temos orado, Senhor, por causa, Deus, aonde a medicina, Senhor, tinha desenganado, Senhor. Pai, o Senhor respondeu do céu, Senhor, e nós clamamos e cremos, Senhor, que Tu és poderoso para responder nesta causa também, Senhor. Pai, em nome de Jesus, é o que nós oramos e Te pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Quem está conosco aí, irmão? O bispo pede para saudar todos os irmãos que estão conosco. Então está conosco aqui o Daniel Lima. Deus abençoe, seja bem-vindo. O Beto, né? O Roberto da Érica, Deus abençoe. O Delão também está conosco. O Walter Santana está conosco também, Deus abençoe, Valtinho. A pastora Ruth está conosco, a pastora Roberta, a Raquel Amorim, que é a irmã da pastora Ruth, que nós acabamos de orar agora pelo Pai, que Deus possa operar um milagre em nome de Jesus. O Kaique Inácio está conosco também. O Márcio Trindade, Deus abençoe, seja bem-vindo. A Rosana também está conosco. A Marilza Bispo está conosco. O Nivaldo, seja bem-vindo, Nivaldo, Deus abençoe. Daniel Lima, a Dalete está conosco. A Dona Carme, Deus abençoe, Dona Carme. Está conosco também a Márcia Bispo. O Digo, a Aline está conosco também. O Jonathan, seja bem-vindo, Deus abençoe, Jonathan. O Sandrão, Alexandro, Deus abençoe. A Luciene Oliveira está conosco, Deus abençoe. Leandro Mariano está conosco, Deus abençoe e te guarde aí nesse trabalho, em nome de Jesus. O Rodrigão está conosco, Deus abençoe. O Gabriel Santos também está conosco, Deus abençoe. Eu não sei se é o que é o Gabrielzinho mesmo. Quem mais está conosco aqui? A minha sogra está conosco, a Célia, Deus abençoe. A Edneia, lá da Eleitos 2,
seja bem-vinda. A Josi, o Keké está conosco. Felipe Fernandes, Deus abençoe. O Kim, Deus abençoe, Kim. A tia Cleide, da pastora Roberta, Deus abençoe. O Antônio Marcos também está conosco. O Henrique, filho do Marcião, da Ana, Deus abençoe, seja bem-vindo. O Marcião também está conosco aqui. A Bruna Oliveira está conosco, Deus abençoe. A Wagner também está conosco, acredito que junto com o Antônio, Deus abençoe também. E o Tiago de Almeida Santos, Tiago, seja bem-vindo, em nome de Jesus. Espero que vocês possam ser edificados através desse tema que o bispo trouxe para nós como homens nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Quer colocar alguma coisa antes, bispo? Eu posso compartilhar aqui? Pode compartilhar. Amém? Então, irmãos, o pastor Calil, ele falou uma parte muito importante do homem, sendo um homem de Deus, na verdade, que esse é o tema, e o papel dele na sociedade. Então, o pastor colocou bem a nossa vida como sacerdote, como servo de Deus, em buscar e orar a Deus. Mas eu queria trazer um tema aqui também, que é muito importante para nós que somos homens, e que na verdade, no mundo, e eu vejo que às vezes também dentro da igreja, já se perdeu a credibilidade de uma palavra. A palavra amigo. Nós precisamos aprender a ser e fazer amigos de verdade. Então, homens de verdade são homens que servem a Deus com integridade e com tantas outras princípios que há. Mas nós precisamos ser amigos, fazer amigos, ter amigos. Por quê? Porque eu sempre costumo falar desse tema em algumas ministrações, ou às vezes com alguns irmãos que a gente conversa, porque na verdade o mundo tem denegrido essa palavra amizade. As pessoas já não confiam mais nas outras, e eu vejo que isso é uma parte que traz uma carência na vida do homem. Por quê? É lógico que nós temos que ter como Cristo como amigo fiel, mas nós vivemos também no mundo natural, e nós precisamos ter pessoas que nós tenhamos contato, para que a gente possa compartilhar com elas as nossas dificuldades. Sabe, irmãos, muitas vezes nós falamos que nós estamos bem, mas sabemos que em algumas áreas da nossa vida, na verdade nós precisamos de um conselho, nós precisamos compartilhar, nós precisamos repartir o fardo. Mas o que acontece? Muitas vezes por causa do descrédito que tem nessas amizades, muitas vezes nós não conseguimos nos abrir como irmãos, como servos do mesmo Deus. E isso muitas vezes te sufoca, faz com que você diga que está bem quando você não está, aonde na verdade, se você criar um ambiente de confiança, um ambiente de honra, você vai poder compartilhar a sua dificuldade e certamente terá homens, amigos de verdade, que zelam pelo nome de Deus, que zelam pelo chamado e o ministério a qual o Senhor os incumbiu. E quando eu falo isso, eu falo do quê? Hoje nós estamos falando aqui como pastores, com o bispo aqui, homens que na verdade se colocaram à disposição de servir o reino, de servir pessoas, e para que nós possamos então exercer o ministério pelo qual nós fomos chamados, vocês são as pessoas responsáveis de nos ajudar a desenvolver esse ministério. Irmãos, eu sei que se você parar para pensar aí em todas as áreas da sua vida, seja ela financeira, seja ela no seu relacionamento, seja ela na sua saúde, seja ela em qual área que for, certamente em alguma área você precisa de ajuda nesse momento. Você precisa de um conselho nesse momento, você precisa de um direcionamento nesse momento. Então você ser um homem de Deus, e você exercer o seu papel na sociedade é o quê? É você também fazer amigos de verdade, se fazer confiável. E esse homem de Deus é um homem que tem integridade, é um homem que dá bom testemunho, é um homem que não deve nada a ninguém, é um homem onde ele cuida bem da sua família. E dentro disso, o que as pessoas vão fazer? Vão olhar para você como referencial. Então, um homem de Deus, e o papel dele na sociedade é ser um homem íntegro e reto, um homem que faz amizade, um homem que se torna um referencial para outros homens
que precisam de ajuda e precisam compartilhar aquilo que muitas vezes tem sofrido sozinho. E esse sofrimento muitas vezes leva ao desespero. Quando não, leva à depressão ou uma atitude de desespero. E dentro dessa atitude de desespero e dentro dessa depressão, faz com que você se distancie de Deus, aonde na verdade Ele é o seu maior recurso e direcionamento para a sua vida. Então, irmãos, procure olhar para alguém como referencial. Procure abrir as suas dificuldades. Sabe por quê, irmão? Porque muitas vezes buscar um conselho não quer dizer que você vai seguir piamente o conselho que lhe é dado, mas poderá servir de comparação entre aquilo que você pensa, entre o conselho que você ouve no mundo e o conselho que você vai ouvir de uma pessoa de Deus, porque o próprio Deus honrará a sua vida à medida que você abre as suas dificuldades. Deus, através do Espírito Santo, dará sabedoria àquele que aconselha e direciona. E aí esse mesmo Espírito que habita em você, o que ele vai fazer? Ele vai te sinalizar qual é o caminho a percorrer. Irmãos, tem irmãos aqui que está conosco, que eu fiz o convite aqui nessa noite, nessa live, que esteve me procurando e veio nos pedir conselho acerca da sua vida profissional, de negócio que ele precisava fazer. Irmãos, e ele buscou em outras fontes também, eu achei muito interessante. E eu disse para esse irmão o seguinte: irmãos, você avalia por qual caminho você quer seguir. Mas, irmãos, isso é muito bom. Por quê? Porque ele não ficou só naquilo que era o seu intelecto ou o seu pensamento, aquilo que ele achava o que era certo, mas ele pôde então peneirar, ele pode pegar a ideia de um e de outro e chegar no centro daquilo que verdadeiramente era a sua necessidade e que poderia lhe atender naquele momento. Irmãos, então não falo só por mim, acredito que falo aqui em nome dos pastores também. Nós estamos à disposição para te servir nesse momento onde nós estamos passando esse período de quarentena. E certamente se tem abalado as estruturas de cada um de nós em alguma área da nossa vida. Irmãos, faça amigos de verdade. Tenha-nos como amigo de verdade. Irmãos, uma coisa que tem que existir em nós é a credibilidade. Porque à medida que não houver credibilidade em nós, certamente você talvez confessará inclusive algo que você precisa confessar e deixar. Mas nós estamos aqui, irmãos, à disposição. E se porventura em algum momento você já compartilhou algo com algum de nós e de repente por algum momento você sentiu que não houve uma credibilidade, irmãos, não faça que está tudo bem quando não está. Procure a nós, acerte, ajuste, mas para que você possa ter essa comunhão e esse ambiente de honra, esse ambiente de credibilidade, onde você poderá compartilhar e buscar conselhos e direcionamento naquilo que você precisa. Irmãos, eu sei que no decorrer aqui nós teremos outras oportunidades de citar esse homem de Deus e o papel dele na sociedade, e nós vamos compartilhando. Agora você também tem a liberdade de fazer uma pergunta aí. E nós estamos acompanhando aqui, e na medida do possível, dentro do tema abordado, nós estamos aqui para poder atender e responder a sua pergunta em nome de Jesus. Amém? Pastor Edivan. Uma coisa que o pastor Prieto estava falando aí sobre ter credibilidade. Hoje em dia é difícil a gente encontrar alguém que nós podemos confiar verdadeiramente, né? E é lógico que a gente conhece as pessoas que vivem no nosso meio e tem vínculo, essas sim a gente consegue, por conhecer, a gente realmente ter uma credibilidade deles e eles também da gente. Mas eu tenho orado muito quando a respeito de minhas filhas. Todos os dias que eu vou orar, eu e minha esposa, a gente sempre tem apresentado a vida de nossas filhas. Por quê? Para que elas possam realmente ter um homem de Deus na vida delas, né? Que um homem que, eu falo sempre assim, Senhor, que minhas filhas possam ter um marido que ame acima de tudo o Senhor,
que ame a Deus acima de tudo, porque eu sei que aquele que ame a Deus, ele verdadeiramente também vai amar ela, vai poder cuidar melhor dela, né? Porque o nosso papel como homem, né, de Deus é cuidar também da nossa família, é cuidar da esposa, cuidar dos filhos. E uma coisa que a gente tem, como foi falado aqui, eu acho que o bispo que falou, de um casal que porque queria que a esposa pudesse trabalhar. Não sou contra que a esposa trabalhe, né? Lógico que nesse tempo de dificuldade, de crise também, né, a esposa vai ajudar muito, mas o papel fundamental é do homem. Isso foi se degradando a cada dia a partir da Segunda Guerra Mundial, né? Eu estava até conversando com minha filha falando para isso, eu estudei sobre isso, falou que dentro da Segunda Guerra Mundial isso foi se degradando. Por quê? Porque os esposos precisavam ir para a guerra, muitos morreram, mas as mulheres ficaram desamparadas e acabaram tendo que ir atrás de recurso financeiro. E por conta disso, aos poucos, as mulheres foram entrando no meio né, comercial, do trabalho e tudo mais. E só que o que acontece? Muitos acham que isso é obrigação da mulher, muitas vezes. Eu tirando por mim, né? Eu sempre achei que eu tinha que suprir as necessidades dentro de casa, né? E sempre, graças a Deus, Deus me honrou, sempre tem me honrado em querer fazer o papel de sacerdote da minha casa. E quando minha esposa trabalhava, sinceramente eu ficava até meio constrangido, porque eu via que parecia que eu não conseguia suprir as necessidades dentro de casa, né? E nós como homem, a nossa função é suprir as necessidades dentro de casa. E a mulher, lógico, a mulher é uma coluna, né? Ela vai nos ajudar. Mas parece que para algumas pessoas a ausência disso, né, na mulher parece que cai como uma coluna que vai destruir uma casa, né? Ou seja, tem que estar trabalhando, senão as coisas vão ficar em pé de guerra. E uma coisa que eu acho que é interessante é que, assim, aquele que você pode até pensar assim, mas você, pastor, você tem condições de manter a sua família. É o que eu acabei de falar, não sou contra a mulher trabalhar, mas que não seja uma obrigação da mulher. Porque muitas vezes você entra, o casal já entra no relacionamento já com esse pensamento, eu vou trabalhar, minha esposa tem que trabalhar também e vice-versa. Então tem que haver, o homem ele tem que entender que ele é o sacerdote da sua casa. E uma coisa que o pastor Calil falou, é muito importante, o homem precisa de oração, ele precisa orar. E uma coisa que a gente vê que é muito difícil para o homem é a questão da oração. Difícil quando a gente chama, levanta pessoas, manda mensagem para poder se reunir, fazer alguma oração, sempre as mulheres se comprometem mais. Os homens, não só pelo caso de estar trabalhando, mas mesmo num período que não esteja trabalhando, o homem dificilmente se levanta. Isso precisa mudar. Essa geração, ela precisa mudar, entender que precisamos buscar a Deus. Porque o homem sem oração, ele não consegue vencer as suas guerras internas, as guerras espirituais, né? Então as guerras físicas, tudo que a gente tem que conquistar, a gente primeiro tem que conquistar no reino espiritual, para depois vir no físico, né? Por quê? Porque quando você conquista, quando você ora, você está decretando ali a sua vitória em cima de qualquer coisa. Não importa o que você esteja passando a situação nesse momento, mas quando você decreta no reino espiritual, a sua vitória, ela lhe será dada. E quando ela é dada, você consegue vencer no reino físico. Então não adianta você ser bem sucedido, não adianta você, eu faço tudo isso em casa, mas você não é uma pessoa de oração, você não é uma pessoa que honra a Deus, não é uma pessoa que é visto bem pela sociedade, não tem dignidade diante da sociedade.
O homem perdeu isso daí e precisa resgatar essa moral que o homem deve ter. Amém? Amém. Tem uma pergunta aqui da pastora Luciana, que é algo que com certeza algumas mulheres, né, comentaram com ela. Eu vou ler aqui. Né? Primeiro ela deseja boa noite a todos nós, né? Boa Amém. noite, paz. Pastora, Deus abençoe, tá pastor. marido aqui, né? Deus abençoe, mas ela pergunta assim, há um questionamento entre as mulheres, né, dizendo que os homens estão muito passivos, despreocupados, deixando muito a desejar. Aí ela coloca aqui, talvez porque as mulheres hoje estão muito independentes, né? Diante disso, uma pergunta, o que poderia ser feito para mudar a mentalidade desses homens nessa geração? Eu espero que algumas colocações foram feitas pelo pastor Edivan, o pastor Prieto, o pastor Calil, coloquei algumas coisas no começo, né? Mas uma coisa que eu vejo para acrescentar tudo que foi colocado e que responda essa pergunta, né, para talvez aqueles que estão precisando mudar a mentalidade, eu gosto muito de falar da figura de um homem de Deus do passado, que praticamente foi um homem que viveu numa época de lei, que foi Davi, mas que era um homem que entendia a graça. Primeiro, o que é graça? Graça é favor imerecido, ou seja, eu não mereço, mas mesmo assim, através de Cristo, Deus traz o seu favor até mim, como homem. Não é? E Davi era alguém extraordinário na minha opinião. Por quê? Porque ao mesmo tempo ele era poeta e guerreiro. Não é? Ele tinha esse coração quebrantado, mas também era um homem de guerra, né? Que buscava a Deus, adorava a Deus, mas também guerreava, né? Ali como soldado, como general, que se tornou rei de toda a nação de Israel. Em Israel você pode falar mal de qualquer um, menos de Davi, né? De Moisés, esse você não pode falar mal de jeito nenhum. Mas Davi é um referencial para nós hoje. Por quê? Porque ele conseguia ter esse coração, né, de ser um salmista, de ser um poeta, de ser sensível, mas também era um homem que guerreava guerras. Né? E a gente conhece um pouquinho da história dele, sabe que Davi errou tantas vezes, como todos nós erramos muitas vezes. Né? Às vezes na escolha, às vezes em algumas decisões que precisam ser tomadas e não buscamos muitas vezes a direção, a voz, o aval de Deus naquilo, né? Por quê? Porque o homem em si, muitas vezes ele escolhe, ele toma decisões por ele mesmo, né? Mas a gente vê que na vida de Davi não. Davi sempre que tinha algo importante, alguma coisa importante, ou mesmo em momentos de pecados, ele ia até Deus, ele se humilhava, ele falava, Senhor, renova em mim um coração puro, um coração quebrantado e contrito, né? Essa é uma oração que nós homens devemos fazer sempre, e era um homem que agia de acordo com a palavra profética, de acordo com a direção da palavra de Deus para os seus dias, para a sua vida e para a sua geração. Espero que essa seja a escolha dos homens de hoje, né? E que ganhem essa mentalidade. Qual mentalidade? De serem homens de Deus nessa geração, né? Que sejam homens de verdade, né? Eu não estou falando de homens de verdade na questão sexualidade, não é isso, né? Porque hoje, se a gente fala alguma coisa, principalmente assim, aquele pastor é homofóbico, aquele pastor é isso, é aquilo, mas não é. Não é? A Bíblia nos dá direção em todas as áreas da nossa vida, inclusive nessa, né? Das suas escolhas pessoais, das escolhas do seu coração. Então eu espero que verdadeiramente os homens de Deus que estão nos ouvindo, os pastores que estão aqui, os jovens que também são homens, né, que estão aí, que ainda vão casar, constituir uma família, não é, que vão trabalhar, que vão ser provedores como homens, que vão ser esposos, né, que esses jovens possam ter o coração, ter a mente,
no Senhor, né? E buscar a Deus na sua geração e assim fazer a diferença. Né? Fazer a diferença onde? Nessa geração, né? Nessa sociedade que o pastor colocou, que não adianta nós sermos bons cidadãos, nós precisamos ser cidadãos do céu, né? Homens de Deus de verdade para essa sociedade, para essa geração. Deus abençoe, os guarde. Eu tenho certeza que talvez alguns dos pastores ainda tem mais algo para falar para você que está conosco, para você que nos assiste. Não deu para falar o nome de todos, o pastor falou alguns nomes. Tem muita gente aqui, a Marilza, o Henrique, a Iraci, alguns que estão aqui nos acompanhando ao vivo, e outros nomes que estão aqui. Se nós não falamos o seu nome, nos perdoe, né? Mas o importante é que você está participando, que você está conosco aí neste momento de compartilhar da palavra, desse tema que é tão importante, né? Talvez seu marido não esteja aí, ou seu filho não esteja, mas você pode pedir para ele assistir depois, né? Para que ele aprenda a ser um homem de Deus nessa geração que tanto clama, que tanto precisa de uma direção. Amém? Deus abençoe. Passar para o pastor Pierre. Eu vou só complementar mais o que o bispo falou aqui. Eu me lembro uma vez que o bispo estava ministrando uma palavra e ele falava sobre sacerdote. E ele disse assim que todos os homens são sacerdotes. Só que existe o sacerdote que ele é aprovado por Deus. E acho que esse é o ponto principal. Então, foi uma pergunta bem colocada pela pastora Luciana. E qual o caminho que eu acho que a gente tem que ter para mudar um pouco esse cenário? Usando como exemplo hoje, essa live, aonde eu vejo que tem irmãos que estão conosco. Então, à medida que os irmãos são participativos conosco, à medida que os irmãos têm como prioridade, quando nós nos ajuntarmos acerca da palavra, acerca de compartilhar algo, ou seja, um culto voltado para homens, porque há pouco eu dizia sobre o amigo. E quando eu dizia sobre o amigo, é importante para nós mudarmos esse cenário. Alguns têm mais facilidade e outros têm mais dificuldade de encontrar esse caminho. Então, eu penso assim, que se nós tivermos posicionamento, se nós sermos participativos, eu até anotei aqui, e ter como prioridade, eu acredito que nós podemos mudar esse quadro. Mas, esse é um desejo das mulheres, mas isso só pode ser mudado se nós, como homens, nós nos posicionarmos em unidade, ser participativo, ter Deus como prioridade. Nós podemos mudar esse quadro. Irmãos, só depende de nós. A força, na verdade, de uma casa, a força de um ministério, são os homens. As mulheres estão lá como coluna. E eu vejo que a pastora Luciana falou que existe muitas mulheres independentes. E por causa desta independência, e coloca inclusive que às vezes elas sentem que os homens são muito passivos. Então, na verdade, a gente precisa aprumar os dois lados. Aonde o sacerdote, o homem do lar, ele tem que fazer a parte que cabe a ele dentro da casa. E a mulher fazer a parte que cabe a ela também. Então, irmãos, faço um apelo para os homens que estão aqui e agradeço inclusive os irmãos a qual nós fizemos o convite, além da divulgação. Sabe, irmãos, muitas vezes nós divulgamos que vamos ter uma live. Hoje, especificamente, nós chamamos irmãos individualmente, falando que era um tema para homens e voltado para homem, mas olha só, sabe onde começa seu papel como sacerdote na sua casa? Quando tem qualquer live, seja lá o tema que for, seja ele de oração, e você participa. Você traz lá a sua esposa para poder participar. Porque nós temos visto que na maioria das lives, quem está presente de fato são as mulheres. Irmãos, vamos mudar esse quadro. Vamos nos comprometer a fazer de fato aquilo que Deus ele espera de nós. E certamente nós vamos obter sucesso da parte do Senhor. Olha só, os homens estão aí.
você precisa colocar qual é a sua dificuldade. Você precisa fazer a pergunta aí para que a gente possa, na verdade, não te ajudar, mas nos ajudar nessa classe de sacerdote e sacerdote aprovado por Deus. Então faça a pergunta, meu irmão. Nós estamos aqui para poder responder. Como o bispo falou, que tem algumas pessoas que nós não falamos, tem algumas, explicar, né, para os irmãos o que acontece. Nós estamos aqui acompanhando pela página da igreja. Então, tantos pastores que estão aqui, ou alguns irmãos que estão nos assistindo, estão abrindo sala, estão compartilhando esse momento com os irmãos. Então, muitas vezes nós não enxergamos o seu nome aqui no aparelho que nós estamos acompanhando. Mas a pastora me passou algumas pessoas, que é a dona Gleide, que está conosco, a Janaína, lá do pastor Luiz, que Deus abençoe, a Cida do Nessivaldo, o Gilvan, a Cláudia Lopes, a Raquel Amorim, eu já tinha saudado, e a Rosana também. Então, vocês são bem-vindas em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Vou passar. Queria só concluir algo aqui da Luciana, da pergunta da Luciana, né, da pastora Luciana, que é o seguinte, ela falou que as mulheres estão ficando, pode ser que essa passividade do homem pode ser porque os homens estão, as mulheres estão ficando muito independentes. Na realidade, as mulheres estão ficando independentes e o homem mais dependente. Porque o que a gente vê é que se as mulheres não forem para os cultos, não incentivar o homem para ir para a oração, para o culto, o homem não vai. Nem para o culto vai. Né? Não vai. O homem, na verdade, não vai nem para o culto. Eu tenho certeza que 70% no mínimo das mulheres, se elas resolvessem ficar em casa, a igreja iria ficar vazia, porque os homens não iriam querer tomar a frente. Não, então, por isso que é 70%. Não todos, tá, gente? Por isso, não estou generalizando, mas de uma forma assim, geral, 70%, eu tenho certeza que as igrejas iriam diminuir, porque os homens não têm essa vontade, não tomam essa iniciativa, depende da mulher que incentive para poder estar indo para a igreja. E eu peço a vocês que estão nos ouvindo, você que é homem, que tome posição. Isso só vai mudar a partir do momento que você tomar posição mesmo, que a partir do momento que você verdadeiramente colocar o seu coração em Deus e buscar a Deus. Você pode ter certeza que tudo isso vai mudar. Eu quero aqui só lembrar, agradecer aqui o William Sucupira que entrou, estou vendo aqui na minha live. Eu vi também que o Kaique entrou, Arro Inácio e Silvânia Silva, que entrou também, que está aqui conosco. Quero agradecer também a presença de vocês. E com certeza tem muito mais outros aqui que não está aparecendo na minha live, eu não sei porquê. Mas estou vendo aqui, tem 37 pelo menos na minha página aqui. Mas os outros que eu não falar o nome, é porque não estou vendo, tá? Então quero agradecer aqueles que eu estou vendo aqui. Obrigado. Amém, amados? Espero que esse tema tenha edificado a sua vida, que tenha acrescentado na sua vida, na sua família, na sua mentalidade, né? Que Deus possa trazer mesmo mais luz, mais revelação desse tema que é tão importante, que é o papel do homem de Deus na nossa geração, né? Então guarde com carinho, ouça de novo, isso vai ficar gravado aí no Face, na página da igreja Eleitos na Graça Church, né? Você que está conosco aí, da Carmozina, você que está conosco, tem alguns irmãos que estão bem longe, né, em outros estados, que também têm nos acompanhado. Eu queria deixar desde já também, antes de orar, para nós encerrarmos, não esqueça da live dos jovens, que estão aí trabalhando também nas lives aos sábados. Domingo agora, o nosso culto é online, às 18 horas. Pastor Calil vai estar ministrando a palavra, né, pastor, nesse domingo. O pastor não vai revelar a palavra para você poder estar junto aí, né? Nas 18 horas, ao vivo, lá da igreja. É também transmitido para o YouTube. No domingo, você pode acompanhar também através do YouTube.
não é? E meu desejo é que o Senhor, e eu creio com certeza que é o desejo do coração de todos os nossos pastores, pastora que está ali, o Samuelzinho, está com a gente aqui também, é que o Senhor te abençoe, te guarde, te proteja, abra portas, Amém. possa tirar a ansiedade, a preocupação do seu coração nesses dias e trazer um coração verdadeiramente, que nós citamos, quebrantado, contrito, né? Que se você venha se posicionar como homem de Deus, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na igreja, no ministério, naquilo que Deus tem chamado você nesses dias, e que você, como os pastores colocaram tão bem, possa tirar mesmo cada dia um tempo para você estar só com Deus, estar lendo a palavra, estar orando, né, estar buscando ao Senhor e também fazer isso junto com a sua casa, junto com a sua família, né? Então a gente abrangeu aqui esse tema de uma forma geral, né? O marido, o homem como provedor, o homem como aí cidadão, né? Um bom cidadão, mas muito além de um bom cidadão, né? O homem aí como servo, como aquele que serve ao Senhor, né? E se é servo, é para servir, né? Muita gente quer que Deus o sirva, mas na verdade é o contrário. Nós é que servimos a Deus, nós é que cremos na sua palavra, guardamos os princípios e aguardamos aí a vinda do Senhor, né? Talvez você que é homem aí e tem, como alguns colocaram aqui, alguns enfermos, né? Às vezes até com Covid, que é algo, não vou dizer da moda, mas é algo que a gente enfrenta como sociedade, como nação neste momento, né? Talvez você tenha aí alguém, algum amigo, algum conhecido, algum familiar no hospital, né? Nós vamos continuar orando, como nós temos feito em todas as lives. Eu achei até interessante, porque a pastora fez uma live sozinha, né? E sem o pastor, eu falei, meu Deus, como o pastor faz falta. Mas foi bênção, né? Eu acompanhei ela todinha, mas foi bênção, assim. Eu tenho certeza que até ela concorda comigo. Verdade, mas faz falta mesmo. Né? Mas por quê? Porque é bom os dois andarem juntos como casal, né? Isso a gente vê assim que há bênçãos de Deus sobre isso, né? Mas espero que tenha edificado. Não é você esse tema, você que faz parte da nossa igreja, aqui na Eleitos, lá na Carmozina, você que está conosco, tem estado conosco, que é de outros ministérios, você que se reconciliou, voltou para Jesus, assim que os cultos voltarem, você está mais convidado a estar conosco, né? Ou aqui se você mora aqui na região aqui do Eliane, aqui do Arize, nossa igreja aqui, se você mora ali na Itaquera, Jacupêssego, Carmozina ali, lá a Coab 2, né? O pastor Edivan, a pastora Luciana ali, na São Bartolomeu 921, né, pastor? Ali a igreja ali que é nova, né? Visite ali e com certeza você vai ser muito bem-vindo à casa do Pai, né? Alguns pastores têm alguma coisa para falar antes de nós orarmos ou podemos orar? Amém? Pastor quer passar? Amém. Amém. Só estou cumprimentando aqui, ó. Wesley entrou conosco também. Wesley, seja bem-vindo, Deus abençoe a sua vida aí, amém? E nós temos aqueles temas, né, de oração, eu não sei como que os pastores querem fazer, nós temos aqui a oração pelo governo, pelos presídios, igreja, empresários, hospitais e farmácias. Amém. Famílias. O pastor citou, para nós ganharmos tempos, vamos fazer diferente. Nós vamos colocar então, levantar um clamor juntos por esses pedidos aqui, por esses temas que o pastor tem orado, os nossos governantes, não é? Acrescentando aí presidiários, acrescentando aí hospitais, pastor Edivan, enfermeiro também, temos alguns enfermeiros na igreja, não é? Que estão de frente assim nessa luta aí contra esse vírus e todos os outros temas que foram colocados aqui dentro da oração, nós vamos apresentar juntos, né? E queria que você aí do outro lado, agora então, colocasse também no seu coração o seu pedido pessoal, né? Deus sabe qual é, né? Às vezes é só tirar a ansiedade, às vezes é uma porta, às vezes é uma cura, não importa o que seja, você coloque agora, nesse momento juntos. A Bíblia diz que o que dois ligarem na terra será ligado no céu.
isso quem falou foi Jesus. Né? Isso só é possível através da minha fé e da sua fé. Então, levante sua mão direita, feche os olhos, vamos orar, encerrando e apresentando um clamor pelos governantes, pela família, pelos hospitais, pelos presídios, né, pela nossa nação, pelas igrejas, né, em nome do Senhor Jesus. Oremos, feche os olhos. Pai, estamos reunidos aqui nessa noite, queremos colocar cada petição, queremos colocar, Senhor, os nossos governantes, queremos colocar, ó Pai, ó Deus, as famílias, queremos colocar, Senhor, ó Deus, hospitais, presídios, queremos colocar a vida daqueles que estão enfermos nesta hora. Envia teu anjo, traz alento, traz cura, move água, Senhor, nesta noite. Envia a provisão, aquele lar que precisa de provisão. Envia o socorro, Pai. Oh, tua palavra declara que o Senhor é socorro bem presente na hora da angústia. Envia teu socorro, Senhor, a esta casa, esta família, a este lar. Pai, abre portas, cura enfermidades, repreende em nome do Senhor Jesus todo espírito de morte, todo espírito de enfermidade, Senhor. Ó Pai, guarda, protege, faz valer a tua palavra sobre nós, cobre com sangue, perdoa as falhas, perdoa os pecados, Senhor, e guarda a tua igreja, guarda teu povo, abençoa, dá vitória, Senhor, nesses dias. Oramos a Ti e agradecemos por este tempo presente, por este momento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Da minha parte, né, queria lembrar também a igreja, principalmente os irmãos que são da nossa igreja, não se esqueça que nós continuamos com os nossos compromissos, então você que tem sido, permaneça sendo dizimista, ofertante, fiel a promessas de Deus sobre essa área. Para você que tem obedecido a palavra, você que tem sido fiel, Deus promete abrir janelas do céu, repreender o devorador. Então seja fiel naquilo que o Senhor tem colocado na sua mão, né, naquilo que o Senhor tem provido nesses dias no seu lar, e que nunca falte, né? Quando você semeia, com certeza você vai colher. Então, da minha parte, beijo no seu coração, Deus abençoe, os prospere, os proteja e os guarde. Pastor? Amém. Foi um prazer estar com vocês, irmãos e irmãs. Que Deus abençoe todos vocês, continue livrando, guardando. Sacerdotes, sejam sacerdotes aprovados diante de Deus. É nesse tempo, esse é o tempo da oportunidade para nós manifestarmos o reino e a glória de Deus. Irmãos, isso começa dentro da nossa casa, aliás, dentro de nós, dentro da nossa casa, e exteriorizar isso para o lado de fora. Deus abençoe e fique com Deus, irmãos. Deus abençoe. Uma saudade de cada irmão, mas amo cada um de vocês. Deus abençoe e que Deus possa guardar e proteger em um final de semana abençoado em nome de Jesus. Deus abençoe a cada um que esteve nos assistindo. Quero mandar um abraço para todos lá da Eleitos na Graça, da Carmosina também, que tem nos acompanhado. E também lembrar aqui do irmão Antônio e a Wagner também, que está meio adoentado, né, com gripe, suspeita, tudo também é suspeita de Covid, né? Mas assim, nada comprovado, mas em nome de Jesus, nós cremos na cura, cremos que não vai dar nada de vírus. Se der também, Deus é poderoso para fazer passar, né? Como eu estava orando hoje, falei, Senhor, se não for para abrir o mar, que nos faça passar por cima das águas. Então, nós passaremos, mesmo que pegamos, nós iremos superar essa crise, esse vírus, em nome de Jesus. Deus abençoe. Fica com Deus, a paz, irmãos.